Vamos de novo. Repetido agora, galera. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Os heróis em cada jogo. Botafogo. E AGC. Tradição. Tu és o glorioso, não pode perder para ninguém. E é isso, galera. Chegamos ao fim do Brasileirão 2024 com mais um título do Botafogo esse ano. Obviamente, porque é tempo de Botafogo, tempo do botafoguense ser feliz. Vamos comentar sobre tudo que rolou nessa última rodada, do Brasileirão 2024. Mas, primeiramente, eu quero dar os parabéns a toda torcida alvinegra do Botafogo, a todos os botafoguenses que devem estar muito felizes nesse final de ano e que devem estar com um sorriso da esquerda à direita grandão, tão felizes que devem estar. Então, esse é o meu começo. Os meus parabéns ao Botafogo. Minha raiva ao Palmeiras, porque o Palmeiras não fez o trabalho deles. E é isso aí. Vamos comentar como foi essa última rodada do Brasileirão. Mas antes, não deixe de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para que mais vídeos como esse possam chegar até vocês. Belezinha? Vamos primeiro dar uma passada na tabela. A tabela! O Campeonato Brasileiro terminou assim. Botafogo, líder absoluto com 6 pontos de vantagem para o segundo colocado com 79 pontos. Palmeiras com apenas 5 derrotas, vai lembrar isso. Time com menos derrotas no Campeonato Brasileiro, 5 derrotas apenas, 10 empates e 23 vitórias. Palmeiras com 73 pontos, com 9 derrotas. Muito feia esse final de temporada do Palmeiras, muito feio. Flamengo com 70 pontos em terceiro lugar. Fortaleza em quarto com 68. Internacional em quinto com 65. São Paulo em sexto com 59. E aqui fecha a zona de quem vai se classificando para a Libertadores direto, sem precisar passar pela pré-Libertadores. Corinthians e Bahia foram os outros dois clubes classificados para a Libertadores, mas esses vão disputar a pré-Libertadores. Cruzeiro ficou em nono, garantindo assim a vaga direta à terceira fase da Copa do Brasil. O Vasco, o meu Vasco, ficou em décimo, infelizmente. Muito por causa de erros do próprio time. Se eles tivessem ganho do Juventude e do... Vamos dizer... Não, espata com o Juventude, se eles tivessem ganho do... Qual é o nome deles? Do Atlético Goianiense e do Juventude, a gente teria ido para a Libertadores. Mas não fizemos isso, então a culpa é nossa. Além das grandes goleadas que tivemos também. Enfim. Campanha histórica do Vitória. 11º. Ficando na frente de grandes times como Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Juventude, Bragantino e tal. Fechando a zona de classificação para a Sul-Americana, tivemos Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio. Fluminense que se classificou para a Sul-Americana graças... basicamente é uma vitória inesperada que ninguém esperava contra o Palmeiras, o grande Palmeiras. Grêmio, que para eles está de boa ali, quase caiu já várias vezes nesse campeonato, então para eles ficar aqui na Sul-Americana já é de grande coisa. Juventude, a mesma coisa. Desculpa, gente, acabei de acordar. Juventude é a mesma coisa. A Juventude estava brigando para não cair com todas as dificuldades. Eu fiquei muito feliz com todos os times do Sul, do Rio Grande do Sul, permaneceram na Série A. Mesmo depois com todos os problemas das enchentes e tal. Então eu fiquei muito feliz por eles não terem caído. Sério. O Inter, por si só, tava lá em cima, ficar em quinto. Eu fiquei muito feliz pelo Inter, voltando numa competição internacional de grande porte como o Libertadores.
E o Grêmio aqui vai ter que fazer uma reestruturação completa do time para o ano que vem, porque o time deles é bem ruim. É bem ruim. Juventude e Bragantino ficar naquela zona que não disputa nada, só disputa a Copa do Brasil. Nem sei se o Juventude participa da Copa do Brasil ou o Bragantino, mas eu sei que é isso aqui. Essa é o local que ninguém participa de nada. Só brasileiro e talvez Copa do Brasil e estadual, e é isso. Mas o que vai ser bom pro Bragantino? Acho que vai ser bom pros dois clubes, na verdade. Porque não precisa se preocupar com nada, só fazer o básico ali e tamo aí. E os rebaixados desse ano, Cuiabá e Atlético Goianiense e Criciúma já estavam garantidos na Série B antes da última rodada, na penúltima rodada, no caso. E Atlético Paranaense se juntou a essa seleto, se podemos dizer assim, esse seleto grupo de times que vão para a Série B esse ano. E teremos a vinda de 4 clubes da Série B, obviamente. Temos ano que vem Santos de volta, Sport de volta, Ceará de volta. E pela primeira vez na Série A teremos o Mirassol. Sim. 4 times que vão vir pra brigar, pra não cair de novo, na minha opinião. Mas que podem surpreender. Como o Juventude surpreendeu esse ano, como o Vitória surpreendeu esse ano. Mesmo com não grandes investimentos, mas com um bom trabalho, eles conseguiram ficar fora da... não cair. Porque apenas 2 clubes que subiram no passado desceram. Os outros 2 foram Juventude e Vitória. E ficaram na Série A. Então, tudo pode acontecer nesse Brasileirão da Série A de 2025. Agora passando um pouco pelos jogos que aconteceu. 3-0 Corinthians sobre o Grêmio. Eu sabia que o Corinthians ia ganhar. O Corinthians tava querendo terminar esse campeonato do invicto desde a sequência de vitórias que eles começaram. Então, era bem óbvio que isso ia acontecer. Mais um jogo muito bom no Corinthians. Pra iludir o torcedor corintiano pro ano que vem. Iludir não. Criar grandes expectativas pro ano que vem. Não sabemos se eles vão realmente cumprir essas expectativas. Depende muito do que vai acontecer no negócio do impeachment do Augusto Melo e tal. Mas todo corintiano deveria estar muito ansioso, muito feliz e muito... não é iludido, não é a palavra certa. Muito esperançoso pra temporada ano que vem pelo time que tem. Porque só de manter o time que ele já tem, e já tem grande chance de ir longe no dos estaduais, na Copa do Brasil, etc. Então tem que ver como que eles vão fazer, quem vai ficar, quem vai sair e tal. Então é bem isso. E o Grêmio, infelizmente o Grêmio não fez nada esse ano. Eu, na minha humilde opinião, como vascaíno, espero que o Renato Gaúcho não renove. Porque eu gostaria muito que o Renato Gaúcho fosse para o Vasco. Ou seja, o técnico do Vasco. Mas aí até aí eu não sabemos o que vai acontecer. Mas o Grêmio tem um futebol muito ridículo, na minha opinião. Muito ridículo. Mas muito. Todos os jogos que eu assisti do Grêmio era uma dificuldade de assistir porque era muito feio o jogo. Muito feio. Acho que o Grêmio precisa de uma reestruturação legal no time para ano que vem, para ter chance de não brigar como brigou esse ano, para não cair. Galo 1-0 contra o Atlético Paranaense, ganhou, foi o resultado que rebaixou o Atlético Paranaense. E aí são 2 clubes ruins, bem ruins. Tipo, o Atlético Mineiro não caiu por sorte, vamos dizer assim. Porque o Atlético Paranaense também era muito ruim, mas muito ruim. É um time limitado, é um time que não joga bola bonito, que é um time que não tem força. Não é nada parecido com o Atlético Paranaense que a gente já viu nos anos anteriores. É algo que tem muita da base. Acho que o problema do Atlético Paranaense foi planejamento pra cair e não ter feito uma janela boa pro centenário deles. Pô, vou te falar, é um dos centenários mais tristes que eu já vi. Junto com o Coritiba, é um dos centenários mais tristes que eu já vi.
de um time de futebol no Brasil. Sério. Pô, um centenário você normalmente investe bastante para que seu time tente jogar, competir em todas as frentes. E não foi isso que o Atlético Paranaense fez, pô. O Atlético Paranaense é um time muito limitado, pô. As zagas não mudam nunca. A zaga é a mesma, tem quase 3 anos. O... As laterais meio que também. Eles mudaram um pouco na frente, um pouco no meio, mas tipo, eles mantiveram a base dos jogadores do ano passado, pô. Já não tinham feito uma campanha muito boa. Aí permanece pra esse ano, não vai acontecer a mesma coisa, pô. Impressionante como mal foi o planejamento, como mal foi a, as contratações do Atlético Paranaense para essa temporada, pô. Sinceramente, e foi isso que abaixou eles, porque eles mantiveram uma base que já não tinha sido boa no passado pra ser ainda pior esse ano. Aí pra compensar, o Canal perdeu aquele pênalti contra o Vasco na Copa do Brasil. Desde então, o Canal nunca mais jogou, nunca mais foi o mesmo. Nunca mais jogou o mesmo. Que é bem triste. E o Atlético Mineiro é um time muito ruim também. Talvez eles insistiram muito tempo no Diego Milito, o que foi um problema, na minha opinião. Que o Diego Milito sempre quis fazer o esquema de 3 zagueiros todo santo jogo. E literalmente você deixa o time mais defensivo, pô. O grande problema pra mim também foi eles manterem Paulinho e Arana mesmo contundidos no time. Tipo, tudo bem, eles resolveram a semifinal contra o Vasco, beleza, show de bola. Foi através deles que eles se classificaram pra final da da Copa do Brasil. Tranquilo. Mas, pô, se você é uma SAF, promete um investimento que o cara, que os caras, que os donos da os 4 R's, alguma coisa assim, falaram que iam investir no Galo, e você vê essa coisa, cara, é só você pegar, você vê que os dois principais jogadores do Galo estão contundidos, mas jogando sacrifício. Pô, vai no mercado e contrata alguém, mano. Você não fica esperando, você não fica botando o jogador jogar esforçado porque, na força, porque você vai ter um rendimento ruim do jogador. O Arana jogou muito ruim. O último jogo bom do Arana foi aquele jogo contra o Vasco, ali na MRV. Depois desse, não jogou nada. De lá pra cá, não jogou nada. Mesma coisa Paulinho. Paulinho não jogou nada de lá pra cá. Então, eu acho que não deveria. Que eles tinham ter mudado isso há muito tempo. Só que o problema é que as vitórias do Diego Milito na Libertadores meio que tampavam essas fraquezas, essas partes ruins do jogo do Galo. Meio que escondia esses erros e tal. O que talvez foi o que levou eles brigarem até a última rodada pra cair. Claro, eles não brigaram até a última rodada. Eles começaram a brigar na última rodada. Foi isso. E só não caíram porque o Atlético Paranaense é um time muito ruim. Se fosse qualquer outro time ganhava ou empatava ali com o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tinha muita chance de se ferrar. Muita. Mas enfim, continuando. Bahia 2x0 contra o Atlético Goianiense. Bahia que também não apresentou um futebol muito bom esse ano. Pra não dizer que não apresentou nada de bom esse ano. Quer dizer, ele fez uma primeira metade muito boa de brasileiro. Só que no segundo turno foi uma merda generalizada. Perdia pra todo mundo. Perdeu pro Vasco 3x2 com o Vasco mandando no jogo. O Vasco se complicou no finalzinho, mas o Vasco mandou no 75% do jogo. Contra um Vasco ruim, do Paiva já. Bahia perde pro Corinthians 3x0. Bahia perde pra outro time por 3x0. Bahia perde pra outros times lá. Que eles tinham obrigação de ganhar.
Aqui, ó, só você pegou e leva o Bahia ali, ó. Bahia em nos 5 últimos jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Ó. Aí você fala, fez 7 pontos em 5 jogos. Maneiro. Mas isso não é a campanha de quem vai pra Libertadores, pô. Esse não pode ter porque foi uma merda mesmo. Mas enfim. Bahia pegou um jogo fácil pra garantir na última rodada contra o Atlético Goianiense já rebaixado em casa e garantiu o jogo. Garantiu a vaga na Libertadores. Na pré-Libertadores, no caso, né? E tá, foi isso. O Bahia não. O Bahia tem que melhorar muito pro ano que vem. Mas muito. Claro, Libertadores é aquilo também, né? Os únicos times difíceis da Libertadores são os brasileiros e talvez o River e o Boca. Mas fora isso, só. Então, com o time que o Bahia tem, ele pode passar de fase tranquilo e tal. Mas pra Copa do Brasil e Brasileirão, a gente precisa melhorar bastante o elenco ainda. E o Atlético Goianiense vai ter que refazer um projeto pra voltar pra Série A ano que vem. Jogar a Série B ano que vem todo, fazer um projetinho econômico, mas que com jogadores bons pra voltar pra Série A o mais rápido possível. Flamengo, Vitória, despedida do Gabigol. Flamengo tipo, eu não tenho nada a falar mal de nenhum dos dois times. Nem do Flamengo, nem do Vitória. O Flamengo tá com um trabalho super legal, super maneiro do Felipe Luiz, que dá esperança pro Flamengo pro ano que vem, dá esperança de ter um ano mais da cara do Flamengo, da altura do Flamengo. Então não tem que não tem que falar. Mas que eles vão ter que achar alguém pra suprir as faltas de Gabigol e de Pedro no time. Porque o Pedro tá machucado ainda. E eu acho que não volta antes do Brasil. Talvez volte antes do Brasileiro, mas não volta para as fases iniciais da Libertadores, eu acho. E. Então, o Gabigol saiu do Flamengo e vai pra algum time. Que a gente não sabe qual que é ainda. Então, o Flamengo tem que contratar. O Vitória, por outro lado, é uma grande campanha do Vitória. Grande, tipo, altíssimo nível do Vitória, sério. Quando o Carpini entra no Vitória, o Carpini muda o Vitória, tira o Vitória da lama e levanta ele pra 11ª colocação. Só não ficou em 10º porque o Vasco ganhou. Mas merecia o 10ª colocação também. Porque também não ganhou contra o Flamengo. Mas que campanha do Vitória, sério. Campanha de alto nível no segundo turno. O Carpini fez um ótimo trabalho com o elenco limitadíssimo que ele tinha, mas muito limitado. Fez uma ótima campanha. E eu não tenho o que falar do Vitória. Acho que o Vitória vai ter que contratar mais. Obviamente, vai ter que crescer. Vai ter que gastar um pouco de dinheiro para se manter ano que vem, para não ter essa briga incessante contra o rebaixamento. Pra sonhar com uma briga na primeira metade. Mas ele termina o ano sendo o melhor time baiano na Série A. E se pá, melhor time nordeste da Série A também, tá? Porque o Fortaleza ganha do Internacional, mas o Fortaleza também não é essas coisas, não. O Inter que começou a jogar mal nos últimos 3 jogos porque não tinha mais nada pra disputar, mas eu acho, sinceramente, por tudo que eu vi, eu acho que o Vitória tem o melhor time nordestino no Brasileirão na Série A no momento. Agora vamos pro jogo do campeão, do glorioso, o nosso Botafogo, pois é tempo de Botafogo. Foi um jogo meio vou ser sincero. Ninguém tava querendo nada com nada. O Botafogo só precisava do empate, o São Paulo também não ia pra cima porque, né, não queria dar o título pro Palmeiras. Mas o Palmeiras também não estava fazendo parte dele, então não tinha muito o que fazer. Mas o Botafogo, como sempre, fez o seu papel, foi ali, fez 2 golzinhos, ganhou o jogo. E foi isso, não tem muito o que falar do Botafogo. O Botafogo é o melhor time disparado do Brasil. Não tem ninguém que chegue. Talvez o Corinthians chegue perto dele, mas fora isso, não tem ninguém que chegue perto dele. E Flamengo também, né? Os 3 melhores times do Brasil hoje é Botafogo, Flamengo e Fluminense. Não, desculpa. Falei merda. Botafogo, Flamengo e Corinthians. São os 3 melhores times do Brasil hoje.
O Vasco tá lá embaixo, tá? Se você perguntar, e o Vasco tá lá embaixo. Tá lá bem pra baixo. Mas enfim, o Botafogo é o maior time do país. Não tenho o que falar sobre o Botafogo, mano. O Botafogo tem tudo pra, pra continuar sendo o melhor time do Brasil. E o técnico já falou que vai investir cada vez mais e mais. Então, que esse é o time mais fraco nos próximos anos. Então, haja luta contra o Botafogo. Que o Grego chegue logo no Vasco pra que a gente consiga lutar de frente com o Botafogo, senão babou. E o São Paulo tem que investir no ano que vem ou trocar de técnico, um dos dois. Porque o São Paulo tem um elenco bom, até que tem um elenco razoavelmente bom. Mas sempre fica ali em sexto, em quinto, em sétimo, sexto, quinto. Pô, tem muitos anos que a gente não vê um São Paulo protagonista, um São Paulo disputando por título nos campeonatos. Então, eu queria muito ver um São Paulo lembrando o São Paulo do passado, da época do Muricy. Agora vamos correr um pouquinho, vai ficar muito longo esse vídeo e tal, então... E sobre o Botafogo a gente vai falar mais no vídeo que eu tô fazendo das expectativas sobre o Mundial de Clubes desse ano, que vai começar quarta-feira. Então, até lá, então eu vou falar mais sobre o Botafogo depois. É bem isso. Palmeiras e Fluminense. Fim de ano ridículo do Palmeiras. Eu vou ser bem claro. Eu fiquei muito pé da vida com o Palmeiras ontem, porque tinha tudo. Bota assim, tudo pro Fluminense ser rebaixado ontem. Tudo. Era só o Palmeiras fazer a parte dele, porque ele precisava fazer a parte dele porque estava disputando o título. E o Palmeiras vai lá e faz um jogo ridiculamente ruim. Ridícula a atuação do Palmeiras. Parecia um time desistido de tudo, não acreditava em nada. Um time ruim ontem. Ruim. O Abel Ferreira fez o papel ridículo no dia anterior de falar do jeito que falou, de jogando a toalha, falando que não teria como, que não sei o que lá, falando que que a gente vai tentar fazer nosso papel e tal, mas com aquela voz de desistência já. Eu odeio o time Palmeiras, tá? Odeio forte também. Eu não gosto do time Palmeiras mais. Se eu tinha um pouquinho de carinho por causa do Vasco, por causa da relação das torcidas do Vasco e do Palmeiras, hoje eu não tenho. Acabou. Esse carinho acabou. Quero que o Palmeiras se exploda por ter feito o fim de ano do Brasil todo ficar ruim. Ruim. Vai cagar no mato. E o Fluminense fez todo o papel dele. Foi lá, raçudo, corajosos. Foi lá, bateu de frente com o Palmeiras e ganhou do Palmeiras na cara do Palmeiras. E permaneceu na Série A, além de ter ido pra Sul-Americana. Então, meus parabéns pro Fluminense. O Fluminense precisa de mais parar por aí, porque o Fluminense precisa de uma reestruturação legal no elenco. Reestruturação legal. Por quê? Pô, o time todo parecia um time de idoso, pô. Tem um com 36, tem um com 35, tem um com 34, tem um com 38, tem um com 37. Pô, tem um com 40 que é o Fábio. O Fábio é o menor dos problemas do Fluminense. Menor. Mas, pô, não dá. O time que o Diniz fez no começo do ano é um time ridículo, pô. Time ridículo. Então tem que fazer uma reestruturação legal no time, no elenco do Fluminense. E na minha opinião, tiraria o Mano. Eu como vascaíno... Nossa, falei flamenguista, que triste. Eu como vascaíno torceria muito para que o Mano Menezes ficasse, porque isso significaria que o Fluminense continuaria ruim. Mas eu, o não clubista Gabriel, e o não clubista Codere, pensa que o Fluminense tem que demitir o Mano e contratar um técnico melhor. Pô, só não pode ser o Diniz, porque o Diniz tá livre do mercado. Parece só isso. Tá, continuando. Bragantino e Criciúma. Bragantino foi lá, fez sua parte, fez o seu trabalho, meteu 5-1 no Criciúma e se permaneceu na Série A depois de ter feito uma vitória incrível contra o Atlético Paranaense lá na penúltima rodada. Não é que o Bragantino é o Bragantino, né? Eu vou dizer, o
Bragantino fez o trabalho dele, vai continuar o seu investimento razoável no seu elenco e vai continuar fazendo os seus trabalhos às vezes bons, às vezes ruins, mas tá aí na Série A. Não tem muito o que falar sobre o Bragantino. Tem uns jogadores bons ali que, se perder, vai ter que remontar legal. Eu queria muito o Juninho Capixaba no Vasco, mas vamos ver o que vai acontecer. Criciúma, foi pra Série B, caiu. Caiu o Criciúma. Desse Criciúma aqui, vão ter que fazer um elenco legal pra melhorar o time mesmo, sabe? Pro time ficar melhor, pro time passar mais confiança e tal. Mas eu acho que o Criciúma se perdeu no meio do caminho ali, mano. Acho que o Criciúma teve uns jogos bem ganhos, poderia ter se safado, mas deu uns moles que não pode dar no Campeonato Brasileiro pra não cair. Eu acredito que o Criciúma chega como favorito pra Série B, porque pelo time que tem, por uns jogadores bons, uns jogadores razoavelmente razoáveis, que na Série B podem brilhar. Então acho que o Criciúma tem tudo pra voltar no Brasileirão de 2026. Fortaleza e Inter aqui é um misto de sentimentos. Fortaleza ganhou de 3-0 do Inter, então mostrou que o Fortaleza tem capacidade de bater times grandes. Mas bateu também no Inter, que eu não queria mais nada com nada. Isso é verdade. O Inter tava uma sequência de 16, de 15 jogos até enfrentar o Fluminense. Até enfrentar o Flamengo, no caso. E aí eles perderam contra o Fortaleza. Contra o Flamengo, aí perderam contra o Botafogo e aí perderam contra o Fortaleza agora. Tipo, o Inter é um caso diferente de tudo que você já viu. Porque eles têm um timaço, mas eles não conseguem ser protagonista. Começo do ano com o Kudê, depois agora nesse finalzinho com o Roger. Muito difícil. E o Fortaleza é o Fortaleza. Tem muito que se falar sobre o Fortaleza. E eu acho que o Fortaleza tem que mudar a zaga toda deles. Acho que o meu único problema com o Fortaleza é esse, mano. Se pá. Fortaleza é o curioso caso de um time que tem uma zaga ruim, um meio de campo bom e um ataque meio mais ou menos. Também. Então, eu acho que o Fortaleza tem que resolver esses problemas. Isso só mostra a qualidade do Vojvoda, que eu sempre quero no Vasco, mas ele nunca vai sair do Fortaleza. Provavelmente ele vai ficar uns 10, vai ser o cara do... esqueci o nome dele, cara. O cara que treinou... vai ser o Arsene Wenger, vou dar outro exemplo. Vai ser o Arsene Wenger do Fortaleza. Porque o Vojvoda faz um trabalho ótimo no Fortaleza, não tem como discutir isso. O Vojvoda é o melhor, depois, pós Jorge Jesus, é o melhor técnico estrangeiro do Brasil. Ele é melhor do que o Abel Ferreira, sim. Ele é. Na minha opinião, ele é, com certeza. Depois eu vou até perguntar pra um Maga Show na live dele, perguntar qual a opinião dele sobre isso, mas pra mim ele é o melhor estrangeiro que já atua no Brasil. Mas é isso, os dois times precisam melhorar certos pontos do time. O Internacional vai vender de alguns jogadores, então vai ter que repor alguns jogadores. O Fortaleza vai ter que ir ao mercado para contratar uma zaga melhor, mas fora isso, os dois times estão de parabéns pro próximo ano. Cuiabá e Vasco. Cuiabá pela primeira vez caiu pra Série B. Caiu de divisão porque ele sempre foi subindo. Dessa vez caiu. E vai ter que ver o que vai acontecer com o Cuiabá. Não sei, não me importo muito também não. Cuiabá vai vender o Pita pra alguém aí por um bom dinheiro. Esse de bom dinheiro vai ajudar eles a subir. Então eu acho que em 2026 vai ser o ano que o Cuiabá vai voltar pra Série A também, igual o Criciúma. E o Vasco é uma incógnita que eu não vou falar sobre. Eu só quero que o Vasco contrate um técnico bom e que o Grego chegue. Só isso. Porque até lá eu não tenho expectativa nenhuma pro Vasco ano que vem. E é isso aí. Tem que manter uns jogadores, tem que mandar muito jogador embora, vender muito jogador. E precisamos que o Grego chegue rápido. Senão babou. Bom, agora beleza. E o último jogo que terminou, e foi realmente o último jogo que terminou na rodada, foi Juventude e Cruzeiro. Que eu tenho muito a falar sobre o Juventude e sobre o Cruzeiro.
Ele conseguiu ganhar do Juventude lá, foi o que levou eles lá na colocação. Poderia ter levado eles a Libertadores, mas o Bahia ganhou o jogo dele, então não tinha muito o que fazer. E o Juventude perdeu em casa no último jogo, mas ele tava garantido na Série A, então ele tava meio que... tamo aí. Claro, não se classificou pra Sul-Americano, que seria um bom dinheiro. Mas ter ficado na Série A já foi muito bom pro Juventude com o elenco que ele tinha, que é um elenco muito, mas muito... Se duvidar de todos, é o elenco mais limitado que tinha. Era um elenco de refúgio de muitos times, E eu acho que o Juventude, para permanecer na Série A ano que vem, para sair um pouco dessa briga, vai ter que se reforçar bastante. Porque eu não acho que eles consigam muita coisa se não se reforçarem bastante. E o Cruzeiro se reforçou bastante, mas ainda, mesmo assim, não conseguiu apresentar um futebol bom. Agora, com a chegada de Dudu pro ano que vem, estão especulando, né? Estão praticamente afirmando isso, no caso, né? Mas com a chegada de Dudu, Gabigol e Christian do Atlético Paranaense, eu acho que pode dar uma cara melhor pro time do Cruzeiro, só que agora estão sem técnico. Depende muito do técnico que vão trazer pro Cruzeiro. Porque já trouxeram uns 4 ou 3 técnicos pro Cruzeiro esse ano e nenhum deu certo. Então não dá pra saber se é o sistema de jogo, se é os jogadores em si, ou se é o clima lá dentro que não faz o que os jogadores que gastaram muito dinheiro joguem em seus times. Mas é isso. Essa foi a análise da última rodada do Brasileirão, do fim do Brasileirão desse ano. E deixa nos comentários o que você achou de cada um dos seus times. Fala aí quais as suas expectativas para o ano que vem. Se tiver alguma, né? Obviamente. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, para que mais vídeos como esse possam continuar sendo gravados e feitos aqui no canal. Beleza? Tamo junto. Foi um prazer ter acompanhado o Brasileirão desse ano com vocês. E eu vou trazer mais notícias conforme eu consiga mais informações sobre transferências e etc. ao longo desse final de ano. Mas outra coisa, além disso, voltamos com os estaduais em janeiro e voltamos com o Brasileirão em março do ano que vem. Beleza? Tamo junto, é nóis, um beijo e um abraço. Tchau, tchau!